Prezados amigos, leitores do nosso site, de todos aqueles que acompanham nossos vídeos, salve Maria. Hoje estou aqui para um vídeo bem rápido, não são aqueles vídeos, as nossas vídeos longos, as nossas lives, para tratar de um assunto bem específico. Eu queria falar para vocês e fazer um pouco a divulgação do nosso congresso que nós iremos realizar em João Pessoa, o terceiro congresso Monfort da Paraíba. O congresso será realizado na cidade de João Pessoa. E o tema será como prosseguir na divulgação da missa tridentina. Então, aproveitar a título de divulgação desse congresso para falar um pouco da situação atual e das consequências, infelizmente, das péssimas consequências que o moto próprio do Papa Francisco, o moto próprio Traditionis Custodes, está trazendo. Então, queria fazer primeiro uma análise geral a respeito desse moto próprio, do que ele está significando, e depois falo um pouquinho a respeito do nosso congresso. Antes de tudo, vamos rezar uma Ave Maria para invocar aqui a proteção de Nossa Senhora ao nosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, como acho que a grande maioria daqueles que estão nos acompanhando tem conhecimento, o Papa, alguns meses atrás, publicou um moto próprio, Traditionis Custodes, onde ele coloca muitas restrições para a celebração da missa antiga. Não chega a fazer uma proibição formal, né? Mas ele coloca a missa quase que num ostracismo. E deixou aos cuidados dos bispos a aplicação desse moto próprio. E colocou agora, acabou de surgir, umas respostas às dúvidas dos bispos da congregação para o culto divino, aonde essa mesma congregação vai colocar ainda mais, ser mais restrita que o próprio moto próprio do Papa. Isso então tem feito da parte de muitos bispos, muitos talvez esteja um pouco exagerando, mas de vários bispos que estão colocando restrições para a celebração da liturgia de São Pio V. Liturgia essa que, segundo o Papa Bento XVI, jamais tinha sido abrogada, jamais tinha sido proibida e que agora, então, enfrenta todas essas restrições. A rigor, o moto próprio do Papa não proíbe a missa, põe ela, vamos dizer assim, sobre tutela, né, sobre cuidado dos bispos e põe muitas condições para que ela possa ser realizada. Eu não vou entrar aqui, nós já temos uma live a respeito disso, né? O título da live, vocês podem achar aí no canal da Monfort, e agora, como é que fica o apostolado em favor da missa antiga? Onde a gente trata isso com mais detalhes. Bom, mas o que eu queria abordar era, em relação a esse moto próprio, os seguintes pontos. Primeiro, ninguém pode proibir algo que é essencial para a fé. Não há direito de se fazer essa proibição. Por exemplo, o Papa ele não poderia determinar que o batismo não fosse mais realizado com água, né? Isso daqui, então, impediria o batismo de ser válido e impediria, então, que os católicos fossem batizados e impediria, portanto, que os católicos pudessem participar de todos os outros sacramentos da igreja e criaria uma grande dificuldade para a salvação, ou mesmo uma impossibilidade para a salvação das almas. Então, isso não está no poder nem do Papa fazer uma proibição dessas. Por quê? Porque a ordem de salvação das almas e a função, o trabalho de salvação das almas foi dado por nosso Jesus Cristo. Foi por isso que ele se encarnou, foi por isso que ele sofreu e foi por isso que ele morreu. Isso não é negado por ninguém, não tem nenhuma autoridade no Vaticano que diga, não, o Papa pode fazer qualquer coisa. Se estando diretamente contrário à lei natural e à fé,
não se é obrigado a obedecer aquilo que um papa ou que qualquer outra autoridade esteja ordenando. Por isso mesmo que não é válido uma ordem de um governante, seja a situação em que for, que ele vai proibir a missa antiga. Também isso não é permitido. Na Rússia, quando isso foi feito, os bispos celebravam clandestinamente, os padres celebravam clandestinamente, inclusive com sério risco de vida. Mas para isso, então, é necessário compreender os problemas da missa nova. Nós também acabamos de fazer um curso aqui composto de 4 lives que explicaram essa situação e de uma 5ª live que foi feita para responder as perguntas a respeito de dúvidas em questão da missa nova, onde nós mostramos o prejuízo que a missa nova acarreta para a fé. Então, se a missa nova traz um prejuízo grave para a fé, não se pode proibir a missa antiga, que é necessária para a manutenção da fé. Portanto, isso é uma coisa necessária para se compreender. Necessário para compreender quer dizer que todo mundo precisa estudar, porque para compreender nós precisamos estudar. Não se trata de ver a opinião deste ou daquele padre, deste ou daquele bispo. Por exemplo, o padre Paulo Ricardo, nós comentamos até nas nossas lives, tem um vídeo que ele fala da luta dos missais. E aonde ele vai levar um problema, qual é a missa que mais ajuda a rezar, né? Qual é a missa mais própria para o padre ter uma oração. E a informação que ele dá é muito subjetiva, porque ele diz, eu na missa antiga acredito que seja mais próprio para se rezar e para se ter uma vida de oração, apesar de eu, padre Paulo Ricardo, é claro, celebrar exclusivamente ou principalmente a missa de Paulo VI. Então ele dá uma opinião pessoal, né? Uma opinião, eu diria até romântica, né? A musiquinha do fundo, onde esse vídeo é apresentado, é bem romântica, e não se tratam de argumentos para demonstrar os problemas que trazem a missa nova. Então não se trata disso, se trata de estudar e de compreender esses problemas. Compreendidos esses problemas todos que acarreta a missa nova, então se entende que esse moto próprio do Papa, o Traditionis Custodes, nós não somos obrigados a obedecê-lo naquilo que ele traz de prejuízo para a fé, que é a proibição da missa antiga. É claro que eu não posso sair por aí celebrando, isso não tem como. Né? Nenhum leigo pode celebrar a missa, mas se um padre se predispõe, um bispo se predispõe a celebrar a missa antiga, ele tem esse direito. Portanto, aquilo que está, as regras, as leis que constam do motu próprio, elas são ilegais, né? Elas não necessitam de ser aceitas. É mais ou menos como se o governo publicasse agora uma lei proibindo a gente de beber água. Não, em vez de beber água, vocês tomam vinho, tomam um guaraná. Ainda que isso não fosse causar diretamente a morte das pessoas, causaria um tal prejuízo para a saúde que essa lei em si mesma ela seria uma lei injusta. Mas além desse aspecto, existe uma grande contradição, e é isso que tem se notado muito nessa proibição. Porque de um lado existe uma grande liberdade para tudo aquilo que é errado, que está errado na missa nova, e é condenado pelo próprio Papa e pelas autoridades do Vaticano, enquanto que para missa antiga, por supostamente ser um movimento de rebeldia, de gente que é cismática, de gente que está se revoltando contra a igreja, supostamente, isso não é verdade, tem todas as punições. Então, queria ler aqui um trechinho do Traditionis Custodes, do Papa Francisco. Ele comenta: estou igualmente magoado com os abusos de um lado e do outro na celebração da liturgia. Como Bento XVI, também deploro que em muitos lugares não foi celebrado com fidelidade as prescrições do novo missal, mas antes passou a ser entendido como uma autorização e até mesmo com um dever de criatividade. Mas também estou triste com o uso
instrumental do Missale Romanum de 62, que cada vez mais é caracterizado como uma rejeição crescente, não só da reforma litúrgica, mas do Concílio Vaticano II. Então está vendo que o Papa comenta dois problemas. Essa oposição que viria daqueles que celebram a missa antiga ao Vaticano II, mas também fala dos abusos da missa nova. E ninguém, absolutamente não houve uma única punição, uma única restrição, nada em relação a esses abusos da missa nova. Nenhum padre foi punido, nenhum padre foi impedido de rezar, nenhuma diocese colocou um padre para investigar, para ver esses abusos, os bispos não colocaram normas. É como se aquilo que o Papa tivesse escrito não tivesse o menor problema. E o Papa diz: ao mesmo tempo peço que assegure que cada liturgia seja celebrada com decoro e fidelidade aos livros litúrgicos promulgados depois do Vaticano II, sem excentricidades que facilmente degenerem em abusos. A esta fidelidade às prescrições do missal e aos livros litúrgicos. Então o Papa está pedindo, olha, tem que manter a fidelidade aos livros antigos. E ninguém faz. Então aqui existe uma grande contradição. E essa contradição é que tem despertado em muitos católicos, não só naqueles que assistem à missa antiga, um sentimento, né, e uma perplexidade muito grande em relação a essa lei, e muito clara que se trata de uma lei injusta. Bom, então, além disso, esse tem sido um ponto que muita gente tem comentado, mas eu queria mostrar também aqui, de forma bastante rápida, como eu disse, como também existe uma contradição entre aquela doutrina que o próprio Papa prega e essas punições que são feitas para aqueles que celebram a missa antiga. Então vamos agora para o famoso Amor e Letícia, né? O documento promulgado pelo Papa em relação às questões do matrimônio, um documento feito para procurar aproximar aqueles que estão em segunda união, os recasados. O famoso 304, né, que vai falar das normas e discernimentos, o parágrafo 304. Então vou ler só o início desse parágrafo, né? Então, diz o Papa: é mesquinho deter-se a considerar apenas se o agir de uma pessoa corresponde ou não a uma lei ou uma norma geral, porque isto não basta para discernir e assegurar uma plena fidelidade a Deus na existência concreta de um ser humano. Então, seguir uma regra geral, o Papa diz, olha, não pode ser isso no discernimento. Então, o Papa fez uma regra geral. Qual seria, o que deveriam fazer aqueles que vão analisar essa regra? Não interpretar ela ao pé da letra, mas fazer um discernimento. E como é feito esse discernimento? Prossegue o Papa. Peço encarecidamente que nos lembremos sempre algo que ensina São Tomás de Aquino e aprendemos a assimilar no discernimento pastoral. Então vem o texto aí de São Tomás de Aquino dizendo que a cada caso concreto deve-se verificar como é que aquela norma está sendo aplicada. Então o que deveriam fazer, se fossem coerentes, esses que estão agora proibindo as celebrações ou restringindo as celebrações da missa antiga, eles deveriam verificar essas normas gerais que estão sendo ditadas e aplicar no caso concreto, não simplesmente pegar a norma geral. Isso de acordo com Amor e Letícias, parágrafo 304. Né? Então, no parágrafo 305, continua o Papa. Por isso, um pastor não pode sentir-se satisfeito apenas aplicando leis morais àqueles que vivem em situações, entre aspas, está no texto, irregulares, como se fossem pedras que se atinam contra a vida das pessoas. É o caso dos corações fechados, que muitas vezes se escondem até por detrás dos ensinamentos da igreja.
aspas, para sentar-se na cátedra de Moisés e julgar, às vezes com superioridade e superficialidade, os casos difíceis e as famílias feridas. Então, aqueles que estão agora fazendo a restrição ao moto próprio, eles são aqueles que se escondem por trás dos ensinamentos da igreja para sentar-se na cátedra de Moisés e julgar, às vezes, com superioridade e superficialidade, os casos difíceis. Então, são pessoas que não estão de acordo com o espírito com que o Papa está pedindo esse julgamento, né? Então, não deveriam apresentar num decreto as normas gerais e dizer, olha, tem uma norma tal e por isso nós vamos aplicá-la e por isso as missas estão proibidas. É uma grande contradição fazer isso. Como eu disse, já há uma grande contradição em relação às proibições que não são realizadas e os abusos litúrgicos gigantescos que escandalizam muito da Missa Nova. Mas aqui eu estou ressaltando uma outra contradição, a contradição doutrinária. E essa contradição também está presente com os textos do Vaticano II. Vamos ver aí a Nostra Aetate, que é um documento do Vaticano II. No seu final, na sua conclusão, no item 5, está escrito: não podemos, porém, invocar Deus Pai comum de todos, se nos recusamos a tratar como irmãos alguns homens criados à sua imagem. De tal maneira estão ligados a relação do homem a Deus Pai e a sua relação aos outros homens, seus irmãos, que a Escritura afirma que não ama, não conhece, quem não ama, não conhece a Deus. Então, essas pessoas que estão fazendo essas punições, essas autoridades eclesiásticas que estão fazendo essas punições, elas não amam e, portanto, não conhecem a Deus. Continua o texto da Nostra Aetate. Carece, portanto, de fundamento toda a teoria ou modo de proceder que introduza entre homem e homem ou entre povo e povo qualquer discriminação contra a dignidade humana e os direitos que dela derivam. A Igreja reprova, por isso, como contrário ao Espírito de Cristo, toda e qualquer discriminação ou violência praticados por motivos de raça ou cor, condição ou religião. Então, impedir as pessoas que se rezam a missa antiga, ainda que fosse um ato de outra religião, seria um ato, segundo os documentos do Vaticano II, de quem não ama a Deus. Então, aqueles que estão tirando as paróquias, as igrejas, aqueles que estão impedindo a celebração do rito antigo, desses podemos falar segundo o próprio documento do Vaticano II. Eles não amam a Deus, tá? E nós podemos ver agora, recentemente, aqui como um exemplo muito claro de tudo isso, o comunicado do bispo de Curitiba, o Dom José Antônio Peroso, que está impedindo o Instituto do Bom Pastor, que nessa cidade é representado pelo padre Tiago, de celebrar as missas antigas. Quer dizer que o Dom Peroso está em contradição com as normas do Vaticano II, os documentos do Vaticano II, e com o espírito com que o Papa Francisco está querendo conduzir a Igreja. Eu dei 2 exemplos aqui, poderia dar muitos outros. Vamos ver então o comunicado. Diz o bispo de Curitiba: depois de dialogar e consultar o Conselho Presbiterial e o Colégio de Consultores, então ele fez uma coisa de escritório. Ele não fez uma análise, ele não chamou lá um discernimento, não chamou o padre Tiago, não chamou aqueles que estavam assistindo à missa antiga. Ele quis aplicar a lei, pegou lá o seu grupinho de especialistas e determinou, vai ser assim, contrariou a Nostra Aetate do Vaticano II. Em comunhão com os presbíteros, preocupados com a evangelização e com uma igreja em saída nos tempos modernos, julguei ser conveniente e necessário tutelar. Ele é que vai estar cuidando, é o contrário do que está dizendo as normas da igreja. Ele devia fazer uma coisa participativa, o apreço pela validade e legitimidade da reforma litúrgica.
Ele diz, o Concílio Vaticano II precisa ser respeitado. Isso, Dom Peroso, o Concílio Vaticano II precisa ser respeitado. O senhor precisa respeitar o Concílio Vaticano II. E isso significa dar liberdade às manifestações religiosas dentro da sua diocese. E significa que o senhor não deve utilizar da sua autoridade simplesmente para punir. O senhor tem que fazer um trabalho de discernimento. O senhor está em profunda contradição com a doutrina que o senhor diz defender e que, pelo visto, o senhor de fato não conhece, expulsando e pedindo que o IBP se retire da sua diocese e impedindo as celebrações no rito antigo, né? E assim diz, decreta, né? Assim, a partir de 1º de fevereiro, as missas no rito latino, a serem celebradas na forma extraordinária, deverão ser presididas tão somente pelos padres tal e tal. Ué, cadê o discernimento? Cadê o diálogo? Ah, mas o Papa decretou. Mas o próprio Papa está dizendo que deve se ver a norma geral, deve ser aplicada com muito critério em cada local. O senhor fez isso, Excelência? Chegou a fazer esse discernimento? Ao que tudo indica, não. Por quê? Porque houve um protesto. Os fiéis não foram ouvidos e as reuniões elas foram canceladas, né? Ficam vetados outros sacramentos e sacramentais que não sejam aprovados em vigor após a constituição do Sacrosanto Concílio, em consonância com o Missal de São Paulo VI. Ora, mas por que esse ato tão ditatorial? Por que esse ato que não ouve os fiéis? Mas não é possível não ver a contradição entre a justificativa que está se dando e aquilo que está se fazendo. É como se o presidente da República dissesse, para o bem do povo, eu decreto que ninguém mais pode beber água. Se ninguém mais pode beber água, todo mundo vai ficar doente. É uma contradição enorme aqui na doutrina. E por fim ele vem dizer que esclarece que as missas não foram supressas. Mas reduz tanto, é que como exemplo que eu dei, olha, eu não estou proibindo de beber todo o líquido, só não pode beber água. E é uma tal situação, é uma tal restrição que é claro que tende ao desaparecimento, sem qualquer consulta. Sequer diz que os padres que rezam na forma extraordinária, que não são os padres do IBP que estão lá na cidade de Curitiba, eles foram consultados. Nós podemos ver agora, então, aí o que acarretou esse ato do bispo de Curitiba com os leigos. Estiveram ali na porta da mitra diocesana para tentar conversar e foram desse modo aqui não recebidos. Hoje pela manhã recebi uma ligação do arcebispado desmarcando tudo. Detalhe, o bispo já ligou para o convento, nós perdemos a capela do convento e perdemos a capela militar também. Então nós estamos na rua. Dom Peroso nos colocou na rua. Até hoje vou no convento, quis voltar a capela, que ele mandou, exigiu que nós retirássemos todas as nossas coisas o mais urgente possível do convento. Então nós não temos capela, estamos na rua, mas nós não vamos desistir, nós vamos lutar pela missa na arquidiocese, porque esse decreto que ele fez na segunda-feira, arcar com os fiéis, é uma vergonha, proibindo os sacramentos, proibindo as missas semanais, dando uma só missa dominical para o povo. Isso nós não podemos deixar. Os fiéis devem lutar pela Santa Missa. O IBP, estando aqui em Curitiba, vai lutar pelas suas ovelhas. As famílias não serão abandonadas. Esta pastoral falida, infelizmente, nosso arcebispo de querer dar uma só missa, como se fosse só uma só missa, que os fiéis tivessem necessidade, não só dos sacramentos, também das conferências, do auxílio, das visitas às casas, isso ele não considera. Então nós vamos lutar por isso, Nós estamos aqui, vamos rezar o terço, rezar para acabar com esta, infelizmente, palhaçada, é o nome certo aqui. Vamos rezar o terço pela conversão do arcebispo, pedindo que esse último decreto que ele fez na segunda-feira seja revogado, e tenham certeza, o IBP não vai abandonar Curitiba, nós vamos lutar até o fim. Bom, vocês viram aí o vídeo, como então isso deixa claríssimo a contradição da forma de agir
do bispo de Curitiba com aquilo que é pregado pelo Vaticano II e pelo próprio Papa Francisco, que segundo esses documentos, uma norma não pode ser implantada dessa forma bruta e dessa forma sem um discernimento adequado. E eu queria falar rapidamente para dizer que essa daqui não é só o que está acontecendo, não é só uma opinião da Monfort ou daqueles grupos tradicionais, citar 2 artigos da Unicinos. A Unicinos é a representante da teologia da libertação aqui no Brasil. É uma universidade do Rio Grande do Sul, uma universidade enorme, jesuíta, e que tem tudo quanto é progressista lá dentro. Quando saiu o moto próprio do Papa Bento XVI, o Sumorum Pontífico, e um jesuíta rezou missa antiga, eles publicaram um artigo dizendo que ela era um imbecil. Depois pediram desculpas a todos os imbecis, porque chamar aquele padre de imbecil era uma ofensa para os imbecis. Então, esse é o nível da Unicinos, onde também não existe nenhuma punição. Ninguém foi punido por causa disso, né? Bom, mas o primeiro artigo se intitula Os Limites do Moto Próprio, Traditionis Custodes, e é de Massimo Fagioli, né, um historiador italiano e professor de uma universidade Vila Nova nos Estados Unidos. Então ele comenta: em suma, peguei um trecho aqui, em suma, o tradicionalismo anti-Vaticano II, litúrgico e teológico, não desaparecerá por um decreto papal. Claro, os erros que existem nesses documentos, não há decreto no Vaticano II, não há decreto que faça desaparecer. Ele foi mantido sob controle nas primeiras décadas por João Paulo II, que com uma política doutrinal inimiga do progressismo teológico, manteve mesmo assim a autoridade do concílio. Então, durante um certo tempo, a autoridade do concílio foi mantida. Mas Bento XVI, citando uma hermenêutica de continuidade e de reforma, destinada a prevenir rejeições do Vaticano II, como a da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ajudou, em vez disso, a fomentar uma reabilitação do tradicionalismo, que reforçou suas posições antiprogressistas. Esse é o legado mais importante e duradouro do pontificado de José Ratzinger. Então, o que o Papa Bento XVI foi através de uma linguagem muito própria dele, muito diplomática, fomentar o tradicionalismo e fazer com que aparecesse de fato os erros do Vaticano II e, portanto, fomentar uma discussão doutrinária a esse respeito. Uma vez que os papas dizem que o Vaticano II não é infalível, é só pastoral, é perfeitamente legítimo discutir o Vaticano II. Portanto, totalmente ilegal punir alguém por essa discussão. E aí continua o artigo. O tradicionalismo anti-Vaticano II não está apenas presente, mas em algumas igrejas locais dos Estados Unidos e na Europa. Também veio para ficar. É algo que vai ficar. Então precisa fazer o discernimento com essas pessoas. É mais ou menos que nem o problema de Segunda União. Se fosse um erro. Estou mostrando a contradição doutrinária. Se fosse, ainda que eles considerassem um erro, teriam que fazer um discernimento. Ele é evidente no fervor dos mosteiros que estão vendo o aumento das vocações, o que sugere um aumento nas ordenações presbiterais e o crescimento dos compromissos monásticos. Mais importante, não há razões para acreditar que o tradicionalismo anti-Vaticano II não é uma posição minoritária entre o clero mais jovem. Quer dizer, o clero mais jovem tem uma posição anti-Vaticano II. Ora, se está tão difundindo assim, mais do que nunca, é importante fazer um discernimento. E o segundo artigo que eu queria comentar rapidamente é Tradizione Custode. O Papa se contradiz, o artigo de Lorenzo Presi, teólogo italiano, em que ele comenta, ele vai falar que o Papa deu tanta liberdade para a Fraternidade de São Pio X, seria uma contradição ele agora fazer essas proibições.
O que o artigo vai defender? Que essas proibições não foram para a Fraternidade São Pio X. É claro que não foram. Foram para aqueles que estão sob e que se colocam sobre total autoridade do Papa. Então o que o Papa está fazendo é ajudando a Fraternidade São Pio X. Eu tenho dito que o Papa deveria, que a Fraternidade São Pio X deveria fazer uma estátua para o Papa Francisco. Ninguém ajudou tanto a Fraternidade São Pio X depois de Monsieur Lefebvre como o Papa Francisco, porque ele está empurrando todo mundo que está que é a missa antiga, que é um pouco tradicional, para a Fraternidade São Pio X. Por isso que a Fraternidade já anuncia que está enviando um padre que era da diocese de Curitiba, da diocese de Sorocaba para Curitiba, para substituir o padre Tiago. Eles não precisam pedir licença para ninguém. O bispo de Curitiba sabe disso, mas aí ele não se incomoda, porque é alguém que não está dentro da igreja. Então vai comentar aqui o artigo, né? A superação do Sumorum Pontificum, o motu proprio que liberou a celebração do Rito Antigo 2007, com a Carta Traditione Custodes, de julho de 2021, contradiz a benevolência que o Papa Francisco geriu em suas relações com o mundo lefebvriano, isto é, daqueles que rejeitaram a reforma litúrgica conciliar. Então ele coloca esse problema e diz: a denúncia do paradoxo de uma abertura à antiga ordem que não produz comunhão, mas contraposição, é também uma mudança na orientação de Francisco, na benevolência em relação aos herdeiros de Dom Lefebvre. E aí ele responde: na realidade, o endurecimento não está, repito, o endurecimento não está relacionado com a Fraternidade São Pio X, mas sim com aquela parte do mundo católico que faz do rito antigo a arma para resistir ao magistério papal e às suas reformas. Então, aqueles que estão dentro, esse é o ataque que é feito com a Traditione Custodes. Não mudou o Papa, mas seus interlocutores. Quer dizer, o Papa não passou a atacar a fraternidade, passou a atacar aqueles que estão dentro da igreja. Para simplificar, não diz respeito tanto à França, o país que tem uma presença lefebvriana significativa, mas aos Estados Unidos, onde os fiéis que frequentam a missa em latim são 150.657 lugares onde se celebra o rito antigo. Então está querendo, com uma canetada, acabar com 150 mil fiéis e 657 lugares de celebração de rito antigo. É isso que está querendo fazer agora o bispo de Curitiba, o Dom Peroso. Não está ele coerente com a atitude dele em relação à missa nova, onde ele não proíbe nada, não está coerente com a atitude em relação às doutrinas erradas, como, por exemplo, a teologia da libertação, que já foi condenado pela igreja, e também não está coerente ele com a própria doutrina que ele defende. Então, diz o artigo, não se trata apenas de uma contraposição litúrgica e teológica, mas principalmente de um posicionamento eclesial, em que o rito é um meio para registrar o magistério e encobrir uma ideologia política autoritária, trumpiana ou outra. Aqui o idiota que escreveu esse artigo compara com uma questão política, ainda que fosse mais uma razão para não ser proibida. Então, se não é uma questão teológica, o Papa deveria acolher todas essas pessoas. Então, eu queria falar para vocês rapidamente, a gente depois vai divulgar outros vídeos, né? Vai divulgar outras mensagens do nosso terceiro congresso Monfort na Paraíba. É a terceira vez que nós estamos realizando um congresso da Monfort na Paraíba e vai ser no dia 21 de janeiro. E já tínhamos, 22 de janeiro. E já tínhamos preparado esse tema. Claro, já tinha saído o motu proprio Traditionis Custodes e os católicos se perguntavam, e nós na condição de leigos, né, como prosseguir na divulgação da missa tridentina. Então parece ser uma coisa impossível, e não é.
Não é impossível, é bem possível. Então nós vamos ter aí 4 palestras. A primeira delas vai falar do apostolado leigo, então vai dar as condições em que o apostolado leigo deve ser realizado. Tudo isso baseado, é claro, nos documentos da igreja. Então nós não podemos rezar missa, não vamos fazer liturgia da palavra, como alguns grupos tradicionais foram frequentar. Né? Não podemos inventar algo que substitua a missa antiga, e não podemos querer nos colocar no papel do clero. Mas é claro que o leigo tem o seu papel, como nós vimos aí nesse vídeo que acabou de passar. E um dos papéis do leigo é estudar e conhecer bem esse tema. Uma segunda palestra, chamada Apostolado em Favor da Missa Antiga e o Traditione Custodes, quer dizer, então, qual é a autoridade desse documento? O que de fato esse documento pode nos proibir e como é que fica a questão da autoridade papal? Nós somos obrigados a obedecer, ou seja, como o Papa disse, não frequentem muito a missa antiga, nós somos obrigados a não frequentar muito a missa antiga. Um bispo que diz não pode ter mais missa antiga, mas há um padre que no sistema das catacumbas se propõe a celebrar, nós podemos assisti-la, né? Depois, um problema que está aparecendo, que é exatamente a ação dos grupos separados da igreja. Essa é uma grande tentação que está aparecendo, se separar, se afastar da igreja. Nós vimos aqui que todas as pessoas que estão proibindo a missa antiga, é isso que eles desejam, até cair no extremo do sede-vacantismo, que é absurdo de considerar que o Papa Francisco não é Papa. E por último, a última palestra, vai se falar da ação dos grupos políticos. Muitos acabam colocando que a solução para a restauração da cristandade seria uma restauração política, através de uma ação na sociedade. Depois que a sociedade fosse mudada, aí sim a igreja mudaria. Então a missa é uma questão colateral, vamos deixá-la de lado, não vamos insistir na questão da missa e vamos trabalhar aí para eleger o Bolsonaro em 2022. É claro que isso é um absurdo e na palestra vai ser tratado disso. Então serão 4 palestras, né? Para saber da divulgação, tem aí no nosso cartaz o WhatsApp, né? Com a Gabriela e o Pérez, e um e-mail para se obter maiores informações e para tratar da inscrição no congresso. Tem aí um pequeno valor que é só para despesas de material, etc., do local, mas os clérigos eles estão isentos dessa taxa. Bom, queria agradecer a todos que nos acompanharam, queria dizer para não desanimar e queria, mais uma vez, convidar a todos que participem desse nosso congresso, que vai ser mais atual do que nunca. Daqui até o dia 22 de janeiro, muita coisa ainda acontece, mas certamente será um tema de muita atualidade e muito importante para todos os católicos. Muito obrigado, salve Maria, vamos rezar para encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.